Olá, no Multimídia de hoje nós estamos recebendo o aluno de publicidade Maurício Vasconcelos e ele vai contar pra gente como se faz um personagem que pode ser usado, por exemplo, no storyboard. Maurício, onde mais a gente pode usar o desenho publicitário? Bom, hoje em dia é necessário você conhecer algumas técnicas de desenho para que você possa utilizar na arte de desenho publicitário e tal. Como, por exemplo, na criação de storyboards, que são aqueles quadros que você usa para explicar para o cliente como que você utiliza a posição de personagens, ou então de criação de outdoors ou de campanhas. Então é necessário que você tenha pelo menos uma noção de desenho e tal para que você possa demonstrar melhor para eles e explicar a sua ideia. Então, geralmente o desenho publicitário, que é um desenho clássico que eles falam, é bem simples assim. Você só conhecer alguma coisa em geral sobre desenho de rostos ou de um corpo humano baseado em formas geométricas, você consegue passar já essa noção para o seu cliente. Então agora você vai acompanhar com a gente a produção de um personagem. E você sabe que o desenho, toda forma de desenho começa com um círculo, né? Que é o que o pessoal conhece bem. Então é interessante você treinar, sempre que não for treinar algum desenho, esquentar a sua mão fazendo vários círculos. Vários, para poder treinar e pegar o traço e ficar cada vez mais prático assim. Então, de maneira que você, chegando nesse ponto aqui, você consiga criar um personagem que é formado de várias esferas, que são as divisões do corpo. Vamos utilizar como exemplo, começando pela esfera novamente, de uma maneira bem grande. Então, você começa desenhando uma bola e dividindo o rosto na metade, que seria divisa mais ou menos de onde seria aqui a linha que passa no meio do rosto, né? Onde passa o nariz, onde começam os olhos. Então, mais ou menos dividindo novamente a esfera na metade, aqui assim, vai ser divisa mais ou menos que passa na altura do nariz, que seria onde vai começar os olhos. Então, a gente separa uma linha um pouquinho para cima, ou tá, a altura que você quiser dessa linha, que seria da altura dos olhos. Geralmente varia muito de pessoa para pessoa e do estilo, que tem estilo clássico, tem estilo comics, tem estilo mangá, tem estilo mais assim técnico, abstrato. Geralmente um tamanho assim natural é o que importa. Então, deixando separado aqui, a gente vamos deixar então espaço para os olhos. Tem que ser um espaço igual, claro. E não pode ser um espaço também muito próximo aqui no centro, por causa que senão fica muito próximo ao nariz. Então, deixando mais ou menos um espaço igual dos dois olhos, a gente começa então a dividir. Para o olho, a maneira mais simples que a gente pode desenhar é fazendo um arco na parte de cima e um arco na parte de baixo. Colocando uma esfera bem simples no meio aqui assim, e uma esfera aqui também para fazer o outro olho, e delimitando a pupila no centro do olho. Fazendo esse tipo de olho que eu estou fazendo aqui, lembra muito aquele estilo japonês do mangá, mas só que na verdade daqui para frente você pode refinar do jeito que você quiser. Então você pode colocar cílios ou fazer mais detalhes. Então é mais importante mesmo você saber onde fica a posição de cada olho e tal para poder continuar. Mais ou menos uma metade da distância que você usou para fazer o olho, você faz a metade para cima para fazer a sobrancelha. Aqui assim, seria mais ou menos o mesmo tipo de arco usado na parte de cima de olho, você vai fazer para a sobrancelha na parte de cima. Você vê a distância do nariz, que você começou com ele, e logo abaixo dele, você vai fazer a boca. Então, vamos colocar uma outra linha. É lógico que essas linhas que nós estamos fazendo vão ser apagadas depois. Então, você pode fazer elas bem fraquinhas desde o começo do desenho, para que possa depois serem apagadas. Eu estou fazendo com caneta aqui assim também, mas é bom depois utilizar um lápis para que possa apagar e tirar essas linhas. Então, começando aqui, então a gente pega mais ou menos a distância aqui assim do centro da pupila, aqui assim, ó, de cada uma delas, e marca a distância mais ou menos da boca. Então é daqui até aqui assim, mais ou menos. Se passar disso também fica aquela boca muito grande, então fica meio estranho. Então a gente colocando aqui assim, a gente pode desenhar uma boca bem simples aqui assim. Tá? E por final, pra gente colocar aqui o queixo. Então a distância do queixo aqui assim também varia muito, mas mais ou menos dá para utilizar da maneira do bom senso e colocar uma distância legal aqui assim. Então a gente coloca aqui, e para poder fazer a parte, digamos, mais chatinha, mais difícil do rosto, que é o queixo, essa parte que vai dos lados aqui assim, ó. Então ela, dependendo de mulher, você pode usar um queixo mais bicudo, e de homem é um queixo mais quadrado. Então começando aqui assim mais ou menos próximo aos olhos, uma distância um pouquinho aqui para fora, que assim, nós vamos pegar para fazer o queixo, que ele desce reto, e de repente, na distância da boca, aqui, na altura da boca, desculpa, você vai fazer uma curva e vai apontar para baixo da boca, aqui, ó. Aqui e aqui. Então, de uma maneira bem simples, aqui sim seria esse formato da cabeça.
Para a orelha depois, geralmente pode ter, vista a orelha de frente, mais ou menos seria alguma coisa assim, ó. Seria uma parte que é mais gordinha em cima e mais gordinha embaixo, com uma bolinha no meio, que seria o lóbulo da orelha aqui assim. Então a gente coloca essa parte lá, que seria mais ou menos na altura dos olhos e acaba na altura do nariz. Então ela começa aqui assim, vem até aqui, e do lado de lá também, na altura dos olhos, e acaba na altura aqui assim, do nariz. Separando aqui assim, tá bom? Agora, pro cabelo. Bom, vocês sabem que a parte da testa aqui do cabelo aqui assim tem as raízes do cabelo, né? Então a gente não pode, por exemplo, já pegar saindo aqui, fazendo aquele monte de risco direto aqui assim, porque tem as raízes do cabelo que a gente tem que mais ou menos obedecer. Então tem a parte da testa aqui, que a gente vai colocar então aquele monte de raiz saindo aqui assim, em volta. Aqui. Aí o cabelo pode ser do jeito que você mais quiser. Pode ser rebelde, pode ser justinho, curto ou não. Mas o interessante é você brincar bastante. Então, dá pra você colocar o cabelo saindo e caindo pelo rosto aqui assim. E mais ou menos utilizando uma distância segura, que é mais ou menos uma distância da testa, você separa o topo da cabeça com mais cabelo caindo aqui do lado aqui assim. Bom, eu comecei, na verdade, fazendo um homem, né? Mas de repente agora isso aí começou a virar uma mulher, mas... uma mulher das cavernas. Tá. Daí aqui seria a visão que a gente tem, então, de um rosto, mais ou menos, pra ter uma ideia. Ficou bem rabiscado, mas por baixo, assim, não sei se dá dando pra ver certinho. Daí dá pra mais ou menos identificar um rosto aqui assim, então. Esse seria mais ou menos, então, um rosto visto de uma maneira bem simples de construção, que dá pra qualquer pessoa fazer, e é bem simples. É só você treinar, que dá pra pegar facinho. Então agora daqui a gente passa pro corpo. Maurício, e agora explica pra gente o que a gente faz para usar esse desenho que você acabou de fazer num storyboard, que foi o exemplo que a gente deu no começo da matéria. Certo. Bom, de maneira geral, você tem no desenho agora, você pode escolher o tamanho que você quiser, ou você pode fazer direto em um cenário que você utiliza, em perspectiva, que no caso, aqui tem um exemplo. Então, para você poder mostrar uma peça publicitária para fazer para alguém, é bom você ter mais ou menos a disposição do personagem aqui, para que você possa mostrar, ter uma noção de escala, para poder demonstrar como que vai ser um outdoor, ou como que vai ser como que seria um cartaz aqui do lado, um banner. Então, quando você vai criar um personagem que é assim,
Você tem que também ter uma boa noção de como criar um personagem para depois fazer a perspectiva. O cenário mesmo é secundário. Você criando um personagem aqui assim, você pode utilizar para diversas maneiras. Esse aqui é só uma, o cenário e o personagem. Mas você pode também utilizar para criar peças que vocês utilizam em roupas, para criar camisetas, para poder criar mesmo até em interações de como posso explicar, arte digital, sabe? Você faz o desenho na mão, escaneia depois e passa para fazer folders, flyers, muita arte hoje em dia, arte moderna, que eles falam que assim, essas artes novas que tem esses brushes, essas coisas assim, eles utilizam assim desenho direto no traço, que assim, é uma coisa que poucos fazem, mas que cria um efeito muito bom. E o Multimídia volta na semana que vem. Até lá!